Salve, galera do Guirotcast, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo em paz? Olha só, hoje a gente tem um entrevistado que, tirar o chapéu pra ele, porque é muito bacana, o currículo do cara é fantástico. A gente tá falando, eu não vou ficar com mimimi, tá? A gente tá falando do Sandro Montanari, que é o delegado seccional de Bragança e região. São 16 ou 18 cidades? 16 cidades. 16 cidades, presta atenção. Sandro Montanari com vocês. Olá, Sandro Quirotti. O Sandros é meu xará, pra mim. Xará, verdade. Olha, eu tava esperando esse convite pra vir aqui. Que porque bacana. vi que muita gente boa veio aqui, Sim. muita gente boa fez o seu podcast. Eu falei, só comigo aqui não vai? Não, mas aí a gente se encontrou, você falou, venha. Deu e pra super mim tá sendo certo. um prazer. Bacana. É uma honra, pra gente é uma honra, é um bate-papo que eu acho que assim, a gente está ligado, por mais que, obviamente, você, pelo seu conhecimento, know-how e tempo e ofício, estar na polícia é diferente do meu, por exemplo, no CONSEG e no Conselho de Segurança de Bragança. Mas é invejável o seu currículo, Sandro, e você sabe disso, o comando que você tem dessas 16 cidades, que eu sei que não são só 16 delegacias, tem cidade que tem 3, 4, 10... 27 delegacias. São ao todo 16 27. cidades, 27 delegacias. É impressionante. E é necessário isso, né? É um comando regional extremamente abrangente, né? Olha, Sandro, então, para os teus colaboradores, as pessoas que estão aí inscritas no teu podcast, né? Aliás, o Guirotcast, tá? Que foi o censurado cast. Estamos em fase de mudanças. Vamos lá. Eu explico o quê, tá? Eu sou delegado seccional, muita gente não sabe o que quer dizer isso, então eu vou tentar dizer, tá? O delegado seccional de polícia é uma espécie de delegado regional. Então, eu estou baseado aqui em Bragança Paulista, a sede da delegacia seccional é de Bragança Paulista, e a minha atividade, né, não digo jurisdição porque eu não sou juiz, mas a minha área de abrangência. A área de atuação ela é ampla aí nas 16 cidades. Cabe a mim dar um apoio logístico, um apoio humano, de recursos humanos, um apoio material e até financeiro, né, para as demais delegacias, para as demais unidades e tal. Hoje a gente conta mais ou menos com 350 policiais, mais ou menos isso. Divididos, distribuídos nessas 16 cidades, e a gente também tenta trazer à tona uma política de segurança pública para que a região ela fale uma língua só. Sim. O que eu acredito que seja muito importante e vem dando certo. E prudente, nós, né? Nessa jornada aí. Eu estou à frente da Delegacia Seccional de Bragança há 3 anos. Mas trabalho só em Bragança Paulista, eu trabalho há 12, então eu conheço bem a nossa região. E nato de Bragança, né? É importante. Sou bragantino nato, tá? Sou bragantino isso é importante nato, dizer. Sou daqui, eu acho que isso faz diferença na questão de segurança pública, porque a gente conhece, eu tenho interesse total em manter a nossa cidade, a nossa região segura, sempre colocando, Sandro, que Bragança Paulista, a região Bragantina, ela é uma das 7 cidades mais seguras do país, tá? Não é eu que estou falando, sou eu que estou falando. São os dados. Tá? Isso aí é a revista Atlas, que é oriunda aí da Universidade de São Paulo, da USP, entendeu? Através de pesquisa científica, eles chegaram neste número. E não é uma mentira, isso é uma grande verdade, tá? Eu considero a nossa região muito segura. Por quê? Porque eu vou até te desafiar, Sandro. Você vai andar no Lago do Tabuão aqui. Você vai com o seu celular, com o seu aparelho celular? Vou. Ou não vai? Opa. Tem algum tipo de receio? Nunca tive. Agora, se você for para uma cidade grande aí, para uma capital, São Paulo, você faria isso? De jeito nenhum. Então, quer dizer, a gente está num lugar ainda que isso é respeitado. Privilegiado. Tá, eu vi que você é motociclista, eu também sou. Tudo bem, você deve ter seus receios, mas não vou para São Paulo de jeito nenhum. Não vai para São Paulo, aqui você anda tranquilamente. Mas tá? muito. E se você parar a moto em um determinado local,
eu sempre deixei o meu capacete no guidão. Eu ia falar tudo exatamente certo. isso. Não tenho nenhum tipo de problema. Então, só por essas questões, Sandro, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está num lugar muito tranquilo. Eu não troco. Muito seguro, tá? E eu tenho interesse nisso. Minha família é daqui, eu sou daqui de Bragança Paulista, minha filha é daqui, a família da minha esposa é daqui. Olha. Então é lógico que o que eu puder fazer para que a nossa região ela permaneça entre as 10 mais seguras e até almejando mais, chegar à primeira mais segura do país, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer. E um alerta bacana que eu sempre faço, fiz até inclusive com o Ézio e com o Henrique aqui também. Um abraço ao Ézio, o Henrique, delegado, atuante, braço direito nosso. Diz e dig, né? Fantástico. Eu falei para eles, Bragança é uma cidade que eu adotei como minha, porque eu não sou bragantino, eu vim de São Paulo, já passei por inúmeros perrengues, morei fora, enfim, e vim para Bragança por uma questão de casamento, de logística. Na pandemia, acabei olhando para minha esposa e falei, escuta, nós vamos morrer, e vamos morrer um pouquinho melhor, né? Uma vida mais saudável. Perfeito. E a gente acabou vindo para cá e desfrutando isso. Você se deu muito bem com isso. Exatamente. Eu gosto do interior. Eu sempre gostei muito mais do interior do que capital. Eu gosto de viver num local em paz. Eu já fui assaltado inúmeras vezes, como inúmeros brasileiros, principalmente das grandes capitais, e é extremamente constrangedor, complicado você colocar a sua vida em risco, dos seus filhos, enfim. Exato, é lógico. Se puder, é a dica que eu dou, saia. Né? Saia. É lógico que a gente vai ter crimes pontuais aqui na nossa região, vamos. Sim. Não tem jeito, senão não justificaria a minha presença aqui, 350 policiais, sim. Imagina. 27 delegacias, não teria sentido isso, fora um corpo de polícia militar aí que é grande, faz parte do 34º Batalhão. Sim. Aqui, quer dizer, não teria sentido. Então tem que ter, e normal, faz parte do negócio. E vou mais além. Você, que não é direito, que está assistindo, que possa vir assistir o nosso programa, eu aconselho o seguinte: Bragança é a 7ª cidade mais segura e não vem cheirar aqui não, viu? Não vem cheirar que vai dar ruim. Olha, Sandro, eu sempre falo que o bandido aqui não se cria. Exatamente. Tá? Ele pode até ser aventureiro de vir aqui e tentar alguma coisa, vai tentar como vários casos a gente vê. E às vezes vai até conseguir, mas nós vamos buscar. Sim. E a gente busca aonde ele estiver. Isso é fato, tá? Nós temos um índice de esclarecimentos de crime assim altíssimo, tá? Altíssimo. E todos os principais crimes que ocorreram na nossa cidade, na nossa região, tá? Principalmente de pessoas que vieram aqui se aventurar aqui, que vieram de fora aqui, nós prendemos todos eles. Então, é isso mesmo. O meu recado é esse. Se quiser vir, bem, vai dar ruim. Pagar para ver. Vai dar ruim. Não escolha aqui, vá para outra região. Essa aqui não é Faz boa. uma pesquisa, né? vai se instruir no seu trabalho, entre aspas. Olha só, recapitulando aqui, ó: Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Lindóia, Monte Verde do Sul, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem. Presta atenção, pessoal de toda essa região. A gente está com um delegado seccional aqui de Bragança, batendo um papo bem bacana aqui. Hoje, nosso programa é gravado, todo mundo sabe e tal. Nosso programa é gravado. E casualmente, hoje, o Rio tá um inferno. Não tá? Tá mesmo. Notícias para todos os lados, tal. Perdemos aí 2 policiais, né? A priori, né? E 81 elementos mortos, que foram levados a óbito aí. Que operação é essa? Olha, Sandro, lógico, né? Isso é um comentário à parte, não faz parte do meu métier aqui, é outro tal. Mas eu acredito, Sandro, que essa operação, inclusive, envolveu o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Fantástica. Né, a Guarda, quer dizer, envolveu quase 2.500 homens e tal. Mas ela foi de extrema importância, não sei, não estou falando na letalidade, a gente sempre nunca é bacana. A gente sempre acredita e quer que isso não ocorra, mas acaba ocorrendo e ocorrendo dos dois lados. Tanto que nós tivemos aí 4 policiais, falou 2 policiais, parece que são 4 policiais que foram mortos aí nessa operação, tá? Então a gente
A gente acorda, sai para trabalhar, mas não sabe se volta. Então existe esse risco. Inclusive, o próprio secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, aí, muito feliz aí numa entrevista, né? Foi colocado para ele que os policiais mataram determinadas pessoas e que o Ministério Público estaria denunciando. Ele falou, não, os policiais não mataram, eles estavam defendendo, né? Eles estavam defendendo um lado lá, né? Eles não estavam matando, eles estavam enfrentando um crime em pró à sociedade, né? Em pró à comunidade, à população e tal, e acabou, ninguém quer que isso ocorra, mas acaba havendo a letalidade. Pode acontecer? Pode acontecer mesmo, tá? No caso do Rio de Janeiro, desse tamanho, o pouco que eu vi aí foram apreendidos quase 100 fuzis. Pô. Tá? Fuzil é arma de guerra. Tá, drones com explosivo, quer dizer, então a gente está num estado aí de exceção mesmo, tá? E se a segurança pública não faz nada em relação a isso, ela também está sendo omissa. Ela também está sendo omissa. Então eu creio, veja, é lógico que não dá para fazer uma omelete sem quebrar os ovos, não tem como. O enfrentamento dos morros lá, se eu não me engano, foi no Complexo do Alemão lá. Sim, foi. Que em tese era um mundo à parte. Não, é uma cidade totalmente... parte, né, um estado à parte, porque existe a sua própria legislação lá dentro, sua moralidade é outra, né, a forma, a milícia e os traficantes tomam conta daquela região, inclusive acabam sendo até referência aí para as crianças, para os adolescentes e tal. Quer dizer, eles precisavam, no meu entender, precisava haver um choque aí. Precisava haver um enfrentamento. Um enfrentamento. É uma coisa dolorida, não custosa, é o melhor, ela é custosa, desgastante, mas necessária. Necessária. Até para você tomar atitudes um pouco mais razoáveis, tá? Então, quer dizer, houve a criação, inclusive no Rio de Janeiro, só muito me engano, aqueles núcleos de mediação de comunitários lá. UPP. UPP, não é isso? Aquilo funcionou em um determinado momento, quer dizer, era uma ligação entre o Estado com esta comunidade, né? E isso deu até certo até um determinado momento, depois houve uma ruptura total e aí já ninguém mais entrava lá, tá? O Rio de Janeiro, aliás, a questão de segurança pública é um problema nacional. Não é só do Rio, nem de São Paulo. Exato, é um problema nacional. Tanto isso é verdade, né, que as questões, os pilares políticos que se comenta, hoje a segurança pública é o primeiro plano. É o primeiro plano que é destacado aí por todas as pessoas, por toda a população. Mas é absurdo o quão o Brasil tomou um rumo totalmente diferente. Imagina, por exemplo, eu vou voltar lá no tempo de criança, eu tenho certeza que você vai me entender. Vamos lá. Quando a gente brincava na rua, eu com os meus amigos, você com os seus, tal, a gente brincava de polícia e ladrão. Eu tenho 56 anos, eu brincava de polícia e ladrão. 54 fazia a mesma coisa. Então, aliás, eu queria ser polícia desde essa época. E era uma briga para quem queria ser polícia. Hoje você vai numa comunidade, em determinados locais, há uma grande discussão entre as crianças para ser o bandido e não a polícia. Verdade. Olha o espelho então, é um que espelho se transformou. Errado, né? Existe uma corresponsabilidade do Estado em relação a isso. Você não dá esperança de viver aí. Mas isso não é de agora, ninguém. Isso é de anos. Exato. Que vem vindo. É um reflexo. E isso tudo junto, né? Acumulado com a omissão do Estado. Né? A omissão em segurança, a omissão em saúde, a omissão em educação. É o prende e solta. Além disso, eu não estou nem falando, que o prende e solta é uma questão de legislativa. Que precisa ser mudada. Veja, o Derrite, ele briga toda hora por causa disso. Ele não está errado, ele está certo. Ele está muito certo, no meu entender. Tá? Veja, eu sou a favor das audiências de custódia, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que haver tem que levar realmente a pessoa presa à presença de um juiz. Isso é necessário, entendeu? Desde sempre, inclusive para eu elaborar um auto de prisão em flagrante, eu tenho 24 horas para encaminhar isso para a justiça. Hoje, a audiência de custódia é levar presencialmente o preso lá à presença do juiz, mas no meu entender, e aí não é questão do juiz, aí é questão legislativa. Sim. A legislação, ela impõe ao magistrado
ao Poder Judiciário que antes da medida extrema, que é a privação de liberdade, que se tome todas as atitudes, todas as medidas cautelares antes de aplicar essa medida. Por exemplo, saidinha... Saidinha temporária, a pessoa já está cumprindo pena, mas prestação de serviço da comunidade, né? Alguma coisa nesse sentido, uma liberdade assistida, uma liberdade provisória assistida, entre outros meios, entre outros instrumentos aí, tá? Isso fez com que o juiz jogue de cara, 24 horas após o cometimento do crime, ele praticamente vai entrar no mérito, porque se o criminoso não tiver passagem policial, antecedentes criminais, né? E se isso não for verificado de alguma forma, ele vai soltar, ele vai liberar, tá? A não ser que o crime seja muito grave, como um homicídio, um latrocínio, coisa. Mas nós estamos num ponto que o tráfico de drogas não é... Mas qual é a vantagem? Sendo considerado um crime grave. É a vantagem e desvantagem disso? Do quê? Do juiz soltar, fazer lá a audiência... É o que eu estou falando. Na minha visão... Tá? Na minha visão, o que está pegando é a legislação. A legislação veio o pacote anticrime, isso logo após o Bolsonaro sair, ou um pouco antes. Bom, enfim, não vou te precisar agora. Mas fez com que? Fez com que houvesse, nesse pacote anticrimes, medidas cautelares antes da aplicação da medida extrema, que é a privação de liberdade. Sim. Então o juiz ele vai analisar sempre os antecedentes, a primariedade, o crime, ou a periculosidade do crime e tal. E isso é muito subjetivo. Porque você pega o tráfico de drogas, ele vai ser considerado para alguns um crime não tão grave. Sim. E para outros, muito grave. Por quê? Porque eu não estou lesando só uma pessoa, não é só o traficante. Só tem uma saúde pública toda envolvida. Né? Além disso, quer dizer, para chegar aquela droga para o usuário, quantas pessoas não morrem aí em guerras entre facções ou coisas dessa natureza? Então, eu entendo. Obrigado, eu vou ficar na água aqui só, viu? Tá, eu vou na vida aqui. Eu entendo sinceramente, Sandro, que na verdade o que nós precisamos aí é de uma modificação legislativa. Uma readequação. Nem de direito, porque veja, a legislação a gente tem, só que a coisa chegou num ponto que o juiz não consegue segurar. Hoje a gente trabalha aí com o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? No sistema acusatório, tudo aquilo, né? Todas as profissões envolvidas na justiça, elas estão no seu próprio quadrado. Então, por exemplo, o advogado vai advogar, vai defender. O promotor, ele vai acusar. O juiz, ele vai julgar, certo? E ele tem que ser uma pessoa neutra. Sim. Então, ele não pode praticar nenhum ato de ofício que vá de encontro a isso. Então, antes do pacote de anticrime, o juiz podia decretar ele mesmo, de ofício, uma prisão preventiva, por exemplo. Sim. Tá? Dá simplesmente aplicar, converter. Hoje ele não pode fazer isso. Se o Ministério Público não requerer, ou o delegado de polícia não representar, ele vai ser solto. Tá entendendo? Entendi. Mesmo que o juiz entenda que aquele caso é um caso extremo. Se não houver uma provocação do judiciário, isso não vai acontecer. Então, esse é um primeiro aspecto que tem que ser levado em consideração. Adaptado, né? Adaptado. Tanto que não é assim, sempre nós temos aí juízes conversando comigo, como delegado seccional, né? Estou à frente de uma instituição aqui, regional. Eles sempre colocam, olha, fala para representar, tal, não deixa, porque às vezes o promotor não requer por algum motivo, tal, mas tem a representação, você dá a chance do juiz tomar uma outra medida, tá? Mas não deveria ser assim. Concordo com o sistema acusatório, mas eu acredito que existem algumas medidas cautelares que o juiz poderia aplicar de ofício, como, por exemplo, a apresentação de uma prova que ele entende seja relevante para o julgamento dele. Eu acho que ele deveria ter essa condição, né? Uma testemunha diferente ou alguma coisa. Ele teria que ter o poder de alcançar determinadas
provas que às vezes não foram feitas, até por falta de qualidade, seja da defesa ou seja da acusação. Não sei se você me entende. Então, Sim. Então ele deveria ter isso, e hoje com o sistema acusatório isso ficou mais difícil, ficou mais complicado. Isso não existe, então isso facilitou muito a vida do bandido. Tá? Eu tenho um outro aspecto também, Sandro, que acho que a gente precisa comentar, um aspecto prático. Então, só para você entender, sim. né? Então, vem aquela história de que a polícia prende e o juiz solta, não é o que você vê? Isso é uma verdade? É uma meia verdade, não é bem assim. Então, só para você entender, se hoje a Polícia Militar, a Guarda Civil, ou mesmo a Polícia Civil vier prender alguém em flagrante por estar roubando ou por estar furtando um step, Sim. perfeito? Ele vai ser encaminhado, tá lá, flagrante. Ele vai ser encaminhado à Polícia Civil, a um plantão policial, uma unidade policial. Lá ele vai ser preso. Ele vai ser preso em flagrante. Sim. Tá certo? E quando a gente qualificar ele, quando houver a qualificação daquele preso, nós vamos fazer a seguinte pergunta: qual é o seu endereço residencial? Eu te pergunto, Sandro, um outro desafio. Ele vai dar o endereço dele correto? O que você acredita? Ele não vai dar. Pegou esse? Não esqueça desse detalhe. Desse aqui, detalhe. tá? Perfeito. Ele não vai dar o endereço correto dele, beleza. Ele vai ser preso, ele vai ser encaminhado à justiça para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai ver que ele é primário, de bons antecedentes, não tinha nenhum tipo de passagem. O que ele vai fazer? É um crime que não existe, não há uma periculosidade, até porque foi um furto de um step, vai acabar liberando esse cidadão. Esse cidadão, você acredita, Sandro, que ele nunca mais vai praticar um crime da mesma natureza? Dificilmente. Tá, ele vai sair fazendo a mesma coisa, porque não deu nada para ele, logicamente. Sim. Certo? E o processo criminal daquele primeiro caso, ele continua, vai para o Ministério Público vai denunciar, né, o cara pelo crime, o crime está configurado e tal. Quando o oficial de justiça for fazer a citação desse autor, ele vai na casa, na residência no que foi endereço dado. que vai ele deu. encontrar ele lá? Não vai encontrar ele lá. Aí você tem um artigo no Código de Processo Penal, o 366, que diz o seguinte: olha, se você não achou o réu, suspende o processo. O processo fica suspenso. Mas aí não estamos ainda no problema. Só se pegar o cara na rua, de novo. Não, veja, está suspenso o processo. O processo não anda, ele não tem condenação. Tá certo? Ele só vai ser, em virtude aí do princípio do contraditório e da ampla defesa, o processo só vai continuar se ele for encontrado. Ele não foi encontrado. Esse cidadão, ele não vai deixar de cometer crime. Ele vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, vai ser preso de novo pela mesma infração. Mas continua com endereço falso. Escute, veja, ele vai ser levado ao plantão policial, uma unidade policial. Você acredita que ele vai dar o endereço verdadeiro dele? Imagina. Ele não vai dar o endereço verdadeiro dele. Ele vai dar o endereço falso. E como checar isso? Veja. É isso que a gente vem conversando, tá? Eu vou chegar nisso. O que acontece? Esse cara vai para audiência de custódia e o juiz vai ver, o cara é primário, de bons antecedentes, porque ele não tá, chegando. Às vezes ele não percebe que é um processo suspenso, porque não encontraram o cara. Sim. E vai soltar ele de novo. Ele soltando de novo o preso, vem essa falsa sensação de que a polícia prende e a justiça solta. E isso vai acontecer sucessivamente. Então esse cara, vira e mexe, você está vendo aí na televisão por alguma entrevista de algum policial, mesmo do secretário de segurança, que fala, o cara foi preso 6 vezes pela mesma coisa e está solto. Mas por quê? Por conta disso. Então hoje a gente faz um trabalho aí conjunto, tanto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, de conscientização. Então a gente precisa fazer pesquisas criminais, verificar para evitar esse tipo de coisa. E isso não é um erro do juiz, não é do Ministério Público, então quanto da polícia. Isso aí é uma omissão meio que geral. Mas aí num caso desse, por exemplo, você tem que pegar um policial civil e o cara vai lá na casa do cara, você tem que... Depende, se o cara for de outro estado. Depende do grau. Se o cara for de outro estado, você entendeu? Isso não é uma realidade. Antes, como é que funcionava, Sandro? E é isso que esse era o grande problema. O ladrão não anda com conta de água e luz no nome dele. Então, como é que funcionava antes e funcionava... Veja,
precisa ser adaptado, mas era o que fazia, era o que acontecia na época. A pessoa era presa em flagrante, o juiz, ele ia tomar conhecimento do flagrante, ia converter automaticamente aquela prisão em flagrante em uma prisão preventiva. Tá? Até que um advogado entrasse no caso, sim, tá? A pessoa era mantida presa. Então, quando o advogado entrava no caso, ele era obrigado a informar o endereço de citação, de intimação, de tudo mais. Certo? Aí ele entrava lá com habeas corpus, com uma pedido de liberdade provisória, enfim, qualquer outra medida, o juiz acatava, só que você sabia onde encontrar a pessoa, esse cidadão. Sim. Então a coisa, de certa forma, funcionava. Hoje, por essa lacuna deste momento, sim, é que você tem problema. Entende ou não? Fica meio inviável. Fica meio inviável. Então, eu acredito que essa rapidez na audiência de custódia, ela não seja algo providencial. Não acredito que não seja efetivo. Sim. No meu entender, deveria haver um prazo aí, né, pelo menos no tocante às prisões temporárias, que pode ser variar de 5 a 30 dias, de acordo com o crime, onde o defensor tem pudesse uma capacidade... apresentar comprovantes e tudo mais para que o processo corra. Ou até mesmo, dependendo da gravidade, do teor, mandar uma equipe lá na residência do cara. Não, esse endereço não é seu, mas bonitinho. Veja, quando você fala endereço do cara, o cara pode até não estar lá, mas tá lá a mãe, tá a mulher, tá a filha, sei lá. Entendeu? Então ele se dá por citado, e ponto, e acabou. Se ele não se defender, o problema é dele. Ele tá com... Então eu entendo Podia citar pela rede social, né? Hoje pode, hoje há essa possibilidade. Mas pela rede social? A rede social que eu falo é pelo WhatsApp. Celular. Sim. Mas até pela rede social, porque o MSN o Messenger é da rede social, sim, do Facebook. Sim. Então poderia. Acho que em algum momento, veja, isso está até previsto na legislação. Isso eu acredito que vai evoluir. Vai evoluir. Mas eu só quero que você entenda que existem muitas questões aí que envolve que ninguém fala. Sim. E que existem muitos buracos, existe essa lacuna que faz com que o preso acaba saindo. Sim. E aí ele vai dar essa sensação de insegurança. Por quê? Porque ele vai ser preso e vai ser solto. Prende e solta. Entendeu? E aí eu não culpo o juiz, não. Eu culpo a legislação. Sim. Isso deveria ser revisto, né? Visto e revisto há muito tempo atrás. E está passando o tempo. Olha como é que tá. Não, e aí e a gente está chegando em momento... e a gente escuta isso vai ser isso reversível, que a gente vai estar dando... E a gente escuta isso, Sandro, há anos. Falar de vamos mudar, e não muda nada, não não readequam as leis, não reajustam as leis, né? Então, tudo mudou. Reajustar a lei, você falou tudo, esse é o termo concreto. Você fala, tentou, tem arresto. Vamos cuidar das arestas. Você sabe que o Brasil é o país que mais tem leis no mundo? Sim, não é por falta de lei a gente tem. Mas tem lei para tudo. Tudo. É impressionante. Mas não funciona. Ou melhor, funciona paralelamente. O Estado tem que ser mínimo. Ele não pode... Ele não vai prever tudo. Eu vi um ranking dos países com mais... É impressionante. A quantidade tem, sei lá, 170 e poucas mil leis, por exemplo, e tem países que têm 100. Sim. Mas isso tudo, volto lá atrás, é a educação. Como é que você vai fazer isso? Com certeza. Então você falou dos morros, dos complexos, das comunidades. Veja, você tem um choque que você precisa ter esse choque, não tem jeito, você tem que ter esse enfrentamento. Mas o mais importante é a educação. E quando eu falo educação, é dar esperança de viver. Sim. Se você dá outra referência para aquele jovem, seja para aquela criança, para aquele adolescente... Um sonho diferente, né? Não tenha dúvida que ele vai pensar em outra coisa. Agora, se ele não tem essa referência, se a referência dele é aquele que ele vive, o traficante com um monte de corrente de ouro, com uma moça, uma namorada bonita, né, tomando uísque, dá a falsa impressão que aquilo é o sucesso. E não é. É a visão que ele tem, né? E é uma visão. É o que ele abre a janela da casa dele. Mas é a visão que o Estado não consegue tirar. É isso que eu falo. Existe uma corresponsabilidade do Estado.
Porque o Estado tinha que dar essa condição para ele. E tiraria isso talvez com educação. Exatamente. É isso. Fechou. Né? Com pais, com escola. A escola ela dá ensino, eu sempre falo isso. A escola ela dá ensino, não dá educação. Educação é pai e mãe. É de berço. Exatamente. É de berço. E hoje está invertendo as coisas, né? Os pais estão desrespeitando, desrespeitando totalmente. Exato. Né? Eles aprendem a serem... Mas também fruto de uma legislação, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Essa é a ideia. Tá? Mas é isso. Vamos falar de Conseg, que é uma coisa que eu muito participo, muito me interesso, e sei que você que implantou o Conseg aqui em Bragança, e é um projeto que as pessoas precisam conhecer, se envolver mais. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana em Bragança, né? Eu assumi a vice-presidência e isso é muito legal, que a gente está com rede social, a gente está pegando esse lado, fazendo esse... Exato. Você foi lá no colégio, lá com a gente. Poxa, foi muito bacana. Vamos ter um outro dia que nós vamos ir também. Vamos ter num outro colégio aqui da Kátia também. Quinta-feira. Essa semana. Bom, mas enfim, Conseg. Conseg, para quem não sabe, Conseg é o Conselho Comunitário de Segurança Pública. Para que serve o Conseg e por que ele foi criado? Tá? O Conseg seria uma espécie de aproximação das forças de segurança existentes num determinado município, numa determinada região, um determinado bairro, com a comunidade. Sim. Tá? Então é essa aproximação. E essa aproximação ela é importante por quê? Porque dá esta sensação não só de segurança, mas de credibilidade. Então você, Santos, você gosta da segurança pública porque o Conseg te fez isso. Sim. Então você está interagindo com alguém da Polícia Militar, com alguém da Polícia Civil, geralmente um delegado, geralmente um tenente, um major, alguma coisa dessa natureza, e eles vão estar expondo o modo de atuação deles, e a comunidade, por sua vez, vai colocar os problemas inerentes a isso. Sim. Tá certo? E sempre considerando, Sandro, que quando se fala em segurança pública, eu não falo só de forças de segurança. Segurança pública é um dever de todos, inclusive da administração pública. Sim. E quando eu falo da administração pública, eu falo é uma troca de lâmpada em uma determinada rua, numa determinada praça, conservação de determinados prédios, que às vezes são invadidos aí por usuários de droga. Sim. E aí acabam aí sugerindo, né, atraindo traficantes, entendeu? Esse elo é fundamental, né? Isso, e tudo isso para tentar não chegar no que nossa, agora não me recordo o nome do prefeito de Nova York que criou o Tolerância Zero. Ele fala assim, olha, ele criou uma teoria... O Giuliani? Giuliani, acho que é isso mesmo. Ele criou uma teoria das janelas quebradas. E o que é a teoria das janelas quebradas? Se um determinado proprietário de um imóvel não trocar uma janela onde alguém jogou uma pedra e quebrou, a possibilidade de outra pessoa vai lá e jogar uma outra pedra numa outra janela é muito grande. Até que esteja tão num estado de abandono que vai ser tomado. Isso vai atrair o quê? Usuários de droga, traficantes. Como a gente vê hoje em vários imóveis. Então, por isso que eu falo. Então, quando eu falo que segurança pública é um dever de todos, sim, e o Conseg estar lá para aproximar a comunidade disso, eu estou dizendo exatamente a teoria das... Mas é um projeto muito bacana. Isso eu conheço desde o Morumbi. Eu morei no Morumbi, em São Paulo. Cara, fui assaltado 1, 2, 3 vezes no Morumbi. E conheci, através da própria delegacia, conheci o pessoal do Conseg. Exato. E comecei a fazer parte do Conseg lá em São Paulo. E aí quando eu vim para cá... Isso te deu essa liberdade, essa credibilidade, essa relação mais estreita, mais efetiva aí com as forças de segurança. E quando eu falo das forças de segurança, é geral. Então você sabe quem que você vai procurar, você sabe o que vai ser feito. Ele vai te Mas é muito bacana isso aí. A população precisa entender que o morador é uma peça fundamental para vocês. Exatamente. Ele precisa entender que o elo dele, que as informações, não é, poxa, eu sou cagueta. Não é isto. É querer ser o seu bairro melhor, ser mais protegido, né? Estar de olho.
Eu tenho uma certa resistência numa coisa no Conseg. Bom, vamos falar um pouco do Conseg de Bragança. Sim. Eu sempre participei de Consegs desde o início da minha carreira profissional como delegado de polícia. Sempre participei de reuniões de Conseg em vários lugares, Sim. em Guarulhos, São Paulo, em Campinas, Paulínia, Atibaia, enfim. Sempre participei dos Consegs, tá? Em Bragança Paulista, em 2015, a gente tinha uma falta do Conseg, já fazia alguns anos, uns 2, 3 anos, e veio uma missão para mim, né? Veio um pedido do secretário de Segurança Pública para a gente criar, ou reativar aí o Conseg. Aí nós procuramos, tinham que ser pessoas confiáveis, de reputação ilibada, né? Pessoas idôneas e tal, e a gente acabou selecionando algumas pessoas, dentre elas o Ézio, sim, né? Que veio no seu programa, tal, que ainda hoje amigo, tal, que ele abraçou essa ideia, abraçou muito bem, ele percebeu a importância e pegou o espírito da coisa. Sim. Tá? Tanto isso é verdade que não hoje ele consegue levar o Conseg nas escolas. Isso é importantíssimo. Tá? Isso é importantíssimo. Tá crescendo, você está educando. Você está fazendo o estudante, né? Aquela pessoa lá, aquele jovem, entender um pouco. Tá próximo pensar, né? Olhar por um outro ângulo. Entendeu? Isso tudo vai evitar que essa pessoa, que esse jovem, ele vá para o mundo do crime ou coisa dessa natureza. Ele pelo menos vai ver que existe um outro mundo além daquele que ele vive. Tá? A única coisa que eu não concordo, Sandro, eu não concordo, isso é uma posição minha. Sim. Tá? Existem várias razões contrárias, mas mesmo assim eu tenho, até por experiência própria, é o Conseg itinerante. Porque o Conseg em determinada região, ele vai inibir o cidadão. Porque o cidadão, como você falou, você usou a palavra cagueta. Se eu for num determinado bairro periférico da cidade e for fazer uma reunião de Conseg, dificilmente você vai ter uma adesão. Dificilmente você vai ter essa adesão, e ainda que você tenha, não vai ser da forma que você imagina. Vai ser muito mais para ouvir do que para falar. E o Conseg é uma troca de informações. Sim. O Conseg é uma troca de ideias, uma troca de energias. Não é só de um lado, sim, é dos dois lados. Então eu não concordo justamente por isso, porque a pessoa acaba se inibindo em determinado bairro, não estou falando de bairro nobre. Mas você diz dos itinerantes. Itinerante que eu falo assim, eu fazer uma reunião em determinado bairro hoje, no mês que vem em outro bairro, eu não sou, não é que eu não sou favorável, isso seria a ideia. Uhum. A ideia originária do Conseg seria isso. Sim. Mas eu acredito que isso iniba um pouco por conta... a intimidação aí seria principalmente em bairros mais periféricos, mais periferia, entendeu? Então, e aí você não consegue atingir onde você gostaria. Então, às vezes era mais fácil atingir de uma outra forma, provocando uma palestra, chamando essas pessoas tal, ou como o Ézio está fazendo aí, que você está fazendo muito bem. Acho que a ideia é tua aí, é ir para as escolas tal. Porque a gente está fazendo live. Entendeu? Então é interessante, você vai lá, você está passando o recado tal. Mas, enfim, é algo que eu ainda penso, que eu teria que estudar e como fazer de uma forma que o cidadão de bem, ele não pague ou não seja punido por estar querendo mais segurança para ele. Às vezes é arriscado, entendo o teu ponto de vista. Entendeu? É isso. Às vezes o cara fica acuado, não vou porque ele não vai falar que está vendo tráfico na rua dele, por exemplo, porque ele tem medo dos traficantes matarem ele. Sim, ou lógico, justo. É um assunto extremamente delicado isso, né? Exatamente. Quando a gente toca nisso. Mas é assim, em relação a Conseg, a gente vem fazendo escolas, tá? Que eu acho que é um ponto bacana para os jovens, né? Ter esse conhecimento, esse acesso às forças policiais. A sacada foi boa. Sim. Você em escolas, você pode sim, escolas de periferia, e mostrar um outro lado lá. A ideia é essa. Entendeu? O problema é a comunidade, é trazer o cidadão de bem. Tem alguns bairros que a gente já está pontuando para fazer. Né? Sim, e depende do bairro. Consegue estar para isso. E depende do bairro. O problema é tornar isso à vontade. É isso que tem que ser sopesado.
Isso que tem que ser mas verificado. a gente procura, o Ezio é bem antenado com isso, ele tem muito mais então experiência. Ele aprendeu certinho. Opa, ele tem muito mais experiência do que Para não gerar um risco. Eu, muitas das vezes, eu não conheço nem o bairro aqui. Falar, o bairro tal, eu não sei qual é. Então eu começo a estudar para poder entender, saber. Exato, eu não vou citar o bairro, mas tem, quer dizer, e a pessoa quer reclamar. A pessoa quer falar. Mas a gente, uma coisa que é bacana é assim, a gente está abrindo, de uns 4 meses para cá, eu criei o Instagram do Consegue. Eu vi, e a gente, e a gente faz as reuniões ao vivo. Eu faço a transmissão ao vivo da reunião. Então assim, e peço, e sempre enfatizo isso. Isso é uma forma interessantíssima. O morador que tem esse tipo de problema, ele tem a vertente, ele vai acompanhar, vai poder de mandar uma mensagem no direct, olha, eu estou com um problema na minha região, assim, assim, assado, ou uma solução, eu preciso de ajuda. Não é só, por exemplo, sobre segurança pública. É o que você falou. É o que eu falei. Puta, é uma lâmpada. Tá escuro, precisa cortar a grama. A gente um buraco no meio da rua lá que pode provocar acidente. A gente abriu um preceito nessa última gestão nossa, que eu fiz aquele E-Responde. Aliás, foi o Alan que fez o E-Responde. Obrigado, Alan. Parabéns aí pela condução, viu? Sim. E aí ele fez aquele E-Responde e tal, que manda um linkzinho e a pessoa entra lá com a reclamação. Tem uma lâmpada, por mais, Sandro, mais que não seja sobre segurança pública. Mas sobre segurança pública. Mas é sobre isso. Eu comecei o assunto assim. Segurança pública está dentro disso tudo. E aí a gente diretrizava isso para os órgãos competentes. Para a Energisa. O Consegue tem essa capacidade, essa legitimidade. E vai ser ouvido. E a gente, exatamente. E vai ser ouvido. E dá uma credibilidade, dá uma orientação. A gente tem as demandas e toda vez que vai haver uma reunião do Consegue, a gente dispara um comunicado, dispara esse E-Responde e as pessoas entram e isso que eu falo, Sandro, você está pegando tudo. Sim. Essa é a ideia. Entendeu? Se você entender o espírito da coisa, vai ficar muito mais fácil de... Sim, e diretrizar. E é todo um contexto. E são realidades distintas. Totalmente. Um bairro periférico é uma coisa, um bairro já mais de classe média é outro, um bairro rico é outro, é completamente diferente. Mas todos as têm demandas todas têm os seus problemas, todos têm as suas demandas, como você falou, tá? É importante comentar, isso não é uma coisa nossa, mas foi da Polícia Militar. A criação da Vizinhança Solidária, acho que você tem que falar bastante. Eu cuido de 3 bairros aqui. A Vizinhança Solidária foi uma coisa espetacular, foi algo fantástico, entendeu? Esse é o elo espírito muito da legal. Coisa mesmo, é um elo excelente, mas não é um elo da segurança pública com o Estado. Não, com a população toda. Sim, com a comunidade. Com a comunidade. É uma relação intercomunidades. Entre vizinhos. Uhum. Então, se eu vou viajar e eu sou seu vizinho, eu vou falar, olha, Sandro, meu xará, eu vou viajar, a casa tá vazia aqui. Se você vê alguma coisa estranha, pode chamar a polícia, que não sou eu. A primícia é essa. Ponto. Sim. Tá entendendo? É isso. Vou dia tal, volto dia tal. Então é um cuidando do outro. Você sabe que no começo do implante, né, da gente implantar o sistema aqui no meu bairro mesmo, tinha gente que colocava no grupo, com 300 e poucas pessoas, colocava lá, estou indo viajar. Meu amigo, você tá maluco? Né? Avisa o da direita, avisa o da esquerda. Eu não gosto do da esquerda. Pula uma, pega... E tomar cuidado com a informação, né? Lógico. Eu vou deixar a luz acesa, o carro vai estar na garagem. Cara, para! Hoje, infelizmente, os meninos, as vítimas da sociedade, eles fazem uma pesquisa. Cara, eu fico maluco, às vezes, tem um amigo meu que ele senta, ele começa a falar, o salgadinho aqui eu paguei, você me entendeu? Entendi. Meu carro vale tanto, não sei o que, não sei. E eu já cheguei, social... e eu já cheguei para ele e falei, cara, para, porque você não sabe quem tá na mesa de trás, você não sabe que o cara tá ali, aí o cara vai, segue você, segue seu carro, né? Você está entendendo o meu processo de pensamento, que vem lá de São Paulo, do que eu já sofri. Você viveu isso, né? Eu vivi isso. Então acaba sendo
Só para você ter uma ideia, Sandro, só para não parecer, eu trabalhei em São Paulo como delegado, trabalhei em Guarulhos como delegado, inclusive fui dar homicídios lá, eu fazia rapel para atender local de homicídio, então uma coisa foi onde eu aprendi a trabalhar, inclusive. Então a gente está muito por dentro dessas realidades. Foi a primeira delegacia que você assumiu? Não, foi foi assim, um ano depois que eu tinha assumido a polícia, eu fui trabalhar na homicídios, e é o que eu falei. Gostou do homicídios? Ah, pra caramba, eu aprendi a trabalhar lá. Sim. Lá você aprende a investigar e aí deu todo o sentido. Teu faro mais aguçado. Aí deu todo o sentido na minha vida profissional. Foi a partir dessa empreitada. Sim. E foi muito legal. A partir daí eu trabalhei em todos os lugares possíveis, né? E hoje a gente faz, né? Agora mudando um pouco de pato para ganso. Dessa questão, Sandro, que eu acho que vale a pena você entrar. Então a gente está falando do Conselho Comunitário, a aproximação do cidadão, né, da comunidade com as forças de segurança. Mas ainda na nossa região, a gente está muito bem, tá? Mas eu vou perguntar para você, eu vou fazer uma pergunta, né? Que tipo de crime é o que mais pega na nossa região? Qual é o mais preocupante aqui? Hoje, eu acho que não é segurança, Bragança. Não é segurança. Não, mas se fosse para você apontar um crime, qual que seria o que mais pega, ainda que seja mínimo? Seria o quê? Maria da Penha? Acertou. Essa é uma preocupação real. Perfeito, Sandro. Gostei de estar aqui com você. Você tem uma percepção, tá? Hoje a minha preocupação não é o furto, não é o roubo, não é o tráfico, não é isso. Isso tá num padrão que a gente consegue não dá para reduzir, zerar, é difícil. Sim. Mas a gente chega a ser tem que ser um estado suportável. Sim. Tá? E mesmo assim a gente vai jogar duro aí. Mas a violência doméstica, Sandro, ela atinge 50% do acervo cartorário de todas as delegacias da região Bragantina. E acredito que do estado inteiro, e se não for, do Brasil inteiro. E é uma violência oculta. Que não se fala. E ela tá o quê? Ela é independente de grau social, de classe social, de verdade. grau de instrução, de escolaridade, de bairro nobre ou bairro pobre, de zona rural ou zona urbana. Então eu posso falar para vocês, Tuiuti tem 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. Lá tá zerado, eu não tenho crime comum, mas eu tenho violência doméstica. Então aí é que eu tenho que estar com meus olhos abertos. Então, discutir segurança comigo, como delegado seccional, a pessoa primeiro precisa entender isso. Tem que entender, né? A comunidade tem que entender onde não é está só o problema. Que sai no jornal. Exato. É o que está debaixo da folha. Exato. Esse ninguém fala, mas é o que pega. Entendeu? Então, a gente está forçando muito. Eu estou trabalhando muito em cima aí no combate à violência, não só doméstica, como das pessoas em situação de vulnerabilidade. Sim. Tá? Logicamente, a grande maioria é a violência doméstica contra a mulher. Mas eu tenho violência contra deficiente, criança e adolescente, contra idoso, contra a população LGBTQIA+. Entendeu? Então tem que haver uma empatia e o Estado tem que enxergar estas situações. E ela só vai enxergar quando ela se especializar nisso. Aliás, Sandro, eu sempre falo e vou falar para você aqui, né? Eu fui a fundo, eu fui pesquisar, eu fiz o curso superior de polícia, equivale a um mestrado em segurança pública. Equivale não, bacana. É um mestrado em segurança pública. E o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente isso, o incremento no atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Já estão vulneráveis. O próprio nome já diz. Então, nós já fizemos isso. Então isso sempre teve no meu radar. Isso não é uma preocupação só minha, isso era um dos pilares de preocupação do próprio Estado e da Polícia Civil. A Polícia Civil está atenta a esse tipo de coisa. E no meu trabalho, eu cito uma pesquisa, que era uma pesquisa da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, onde ela diz o seguinte, né? Lugares, municípios onde eu tenho uma repartição ou uma delegacia especializada no combate à violência doméstica, por exemplo, a tendência é que os crimes aumentem num determinado período, mas num outro período
sucessivo vai baixar, porque vai haver uma conscientização. Mas esse crescimento pela apresentação do projeto. A confiança. Sim, né? Que aí vão vir os casos. Tudo que está oculto exato. Então, vai começar a cavocar. Eu dei uma notícia ruim, mas estou dando uma notícia boa. Vai começar a cavocar. Então, isso, eu não me sinto triste nem com essa notícia de que 50% do nosso acervo é de violência doméstica. Eu me sinto até feliz, por quê? Porque a gente está cuidando disso. Então eu tenho a Delegacia da Mulher super reforçada aqui em Bragança Paulista. Eu tenho o Núcleo de Atendimento à Mulher em Atibaia, o Núcleo de Atendimento à Mulher em Socorro. Eu tenho uma Delegacia da Mulher em Serra Negra. Eu tenho uma sala especializada para a defesa da mulher, uma sala DDM em Amparo. Eu tenho uma em Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, outras cidades que querem, né? Pinhalzinho está querendo montar dela. A gente já está dando uma força. Tuiuti já está até acabando, nós vamos inaugurar aí nos próximos dias. Então a gente está se preocupando com isso. Que essa é o quê? Aquela sala lilás, é isso? A sala lilás. É que eu não vou chamar mais de sala lilás. Hoje o governo prefere chamar de sala DDM. Tem um marketing em cima disso. Mas é uma sala apropriada, com uma brinquedoteca, onde a vítima ela vai poder conversar, inclusive, com um profissional, não o profissional daquela cidade, mas às vezes um profissional de fora. Seja por videoconferência, às vezes, quer dizer, a gente está usando a tecnologia também, porque veja, numa cidade pequena, alguém vai lá, primeiro que todo mundo conhece todo mundo, então o policial também conhece a vítima não vai se abrir para aquele policial. E quando se abrir a possibilidade... E às vezes ela é mulher, é um cara. Exato. Não, e quando ele toma coragem, ou ela toma coragem, por exemplo, não se surpreenda se o policial chegar e falar, olha, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Puta, né? Entendeu? Então existe tudo isso. Então há uma preocupação Treinamento. Treinamento. Então a gente está preocupado. Isso realmente é uma questão, para mim, de altíssima... Então vamos fazer o serviço de utilidade pública. Quando ocorre uma situação dessa, para quem está assistindo a gente, enfim, para os cortes e assim, eu acho que é extremamente importante isso, como uma pessoa que está tendo uma violência doméstica, seja de qualquer forma, tá? O que ela tem que fazer, doutor? Como ela tem que agir? Primeiro, Sandro, é o seguinte, você tem que entender o que é violência doméstica, né? A pessoa geralmente faz o comparativo. Que às vezes ela não entende. Violência doméstica é aquela violência física, é o tapa, é o soco, é o empurrão, e não é isso apenas. Quando se fala em violência doméstica, você fala em violência física, logicamente, mas em violência moral, psicológica, sexual, patrimonial, entre outras violências. Tá? Então, quer dizer, a pessoa lá tá lá refém do marido, do namorado, do companheiro, tal. Refém por quê? Porque não trabalha, depende totalmente do marido, e o marido, ou o companheiro, o namorado, obriga, sei lá, enfim, tal. Quer dizer, ele vai exigir determinadas coisas que ela vai acabar cumprindo, porque ela não tem como, é quase numa condição análoga até de escravo, e ela não está percebendo. Isso é violência doméstica. E ela não percebe. E ela não percebe. E ela tem medo de sair. E ela tem medo de sair da casa, porque ela não tem uma projeção. Ela vai fazer o quê? Ciúme, abuso, exato, tudo. Não, então, além disso tudo, veja, Sandro, a pessoa, quando ela vai procurar uma delegacia especializada, ela está desesperada. Ela chega aos frangalhos. E aí eu tenho que cuidar de uma outra coisa, Sandro. Eu tenho que ter uma rede de proteção para esta pessoa em situação de vulnerabilidade. E essa rede de proteção implica num apoio psicológico, num apoio até profissional, ensinar um ofício para a pessoa praticar, para trabalhar, para ganhar o seu próprio sustento, um direcionamento até para o enfrentamento daquela situação, porque ela tem que enfrentar, não adianta ela correr, às vezes ela tem que enfrentar, tem que falar, eu quero me separar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então essa rede de proteção é ainda mais importante que as próprias delegacias, do que a polícia voltada a isso. Né? Ela é estruturada. Então nisso eu vou fazer aí um elogio, uma homenagem pro pessoal da ONG Rendar. Legal. Tá? Abraço pra Nilva, abraço Simone. Nossa aqui. Então, a Nilva é sensacional, tá? Fazem um trabalho simplesmente
sensacional. Sim. É coisa que as pessoas não enxergam. Você foi lá semana passada. Fui lá semana passada. Não é de hoje que eu cito eles. Eles se colocaram à disposição já há 3 anos atrás aí para nos ajudar na Delegacia da Mulher. Então ela levou essa condição aí para as pessoas e por isso também o aumento do número cartorário dos inquéritos policiais instaurados. Então, isso quer dizer que está dando certo, a coisa está indo bem. Então, se a gente depende muito dessa rede de proteção. Eu acho que assim, uma coisa que me passou pela cabeça agora, as pessoas usam o celular o dia todo, tá? Inclusive, supostamente, essas pessoas que são vítimas nesses casos. Começa a pesquisar. Ao invés de ficar, por exemplo, no TikTok, no Instagram, curiando a vida dos outros, vai lá e pesquisa o que é a violência doméstica. O que você está passando, se é uma violência. Entenda, né? Não, busca informação. Vai se orientar como e aí sim livrar disso. Exatamente. Agora, eu queria lembrar também, Sandro, que a pandemia, ela foi que nem o Juscelino Kubitschek dizia, né? Ele fez 50 anos em 5. Que era o mandato dele como presidente da República. Eu diria que a Polícia Civil ela também cresceu muitos anos dentro da pandemia. Então ela fez com que fosse criada uma delegacia de polícia eletrônica, onde funcional. Foi possível você registrar o seu boletim de ocorrência no conforto do celular, no seu trabalho, enfim, em qualquer lugar onde você pode registrar a sua ocorrência, onde você pode fazer uma determinada denúncia, o que isso é muito importante e gerou o quê? Gerou uma evolução no sistema. No sistema, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a violência doméstica também está previsto lá. Então a pessoa ela não precisa se preocupar em ir numa delegacia, às vezes ela tem receio de ir numa delegacia. Então ela pode fazer por esse meio também e nós vamos procurar ela. Tá? Então isso para mim é um estado de evolução muito grande. E de uma maneira sigilosa, é bom dizer, né? Vai buscar a informação com ela de uma maneira sigilosa. Então a gente está pronto para fazer esse atendimento, a gente está pronto para dar a assistência que for necessária e está pronto para combater esse tipo de crime, de mal, né? de câncer aí. Na nossa sociedade, né? Lamentável. Isso é o câncer da sociedade. Vamos mudar de pato para ganso? Você viu que eu sou bom de conversa. Mas é bom, assim que é bom. Eu já entrevistei gente que não falava, né? Eu, italiano, falo pra caramba. E vamos mudar de pato para ganso? Eu quero que você fale sobre o CEPA, que é o Centro de Proteção Animal. Você legal. É cachorreiro igual eu. Muito bacana. Olha, Sandro, eu sempre tive vontade. Eu não sou um ativista, né? Você tem cachorros? Tenho. Mas eu não sou um ativista lá que vai sair e tal, aquela coisa. Mas sou um grande simpatizante à causa animal. Sim. Tá? E por ser simpatizante e por enxergar a preocupação em relação aos maus tratos a animais, eu vou falar até em especial aí cães e gatos, mas os maus tratos eles implicam em várias situações, como bois, cavalos, macacos, enfim, tal. A gente enxergando essa necessidade, eu achei por bem isso, nós fomos visionários, nós fomos aí bandeirantes na criação do CEPA, que é o Centro Especializado de Proteção Animal. Que legal. Então, nesse CEPA que foi criado, acho que só temos em Bragança, na seccional de Bragança Paulista, e ela está se propagando aí em outros lugares, nós selecionamos policiais que gostam, que amam esta causa, que gostam dessa causa, para cuidar dos animais, para verificar, conscientizar os tutores, proprietários de animais que possam, em alguns momentos, provocar aí maus tratos animais, tá? E eu queria deixar claro também, Sandro, quando você fala em maus tratos animais, as pessoas também não entendem o que seja isso, tá? Então o vizinho, ele tá com bronca do outro vizinho porque o cachorro late pra caramba, daí ele faz uma denúncia dizendo que o cachorro tá maltratado porque ele late bastante, tá? Não é verdade isso, você sabe disso, tá?
O que eu gostaria de deixar claro aí pro teu público, pros teus inscritos, pros seus colaboradores aí, é que quando se fala em violência, em maus tratos animais, é você compreender que o animal, tá? Em especial lá o cãozinho, o gato, lá os nossos animaizinhos, Sim. seja eles quais foram, né, um pássaro e tal, eles sentem fome, eles sentem sede, eles têm depressão, Sim. eles têm tristeza, têm alegria. Então, se você não perceber isso, ou não entender que esses seres são seres vivos e que são sencientes, eles têm esta sensibilidade, você está muito... muito provavelmente você vai praticar crime de maus tratos. E vou te dar um outro dado. E é Sandro. dependente, né? O cachorro é dependente. Se eu não dou ração... Só que ele come, ele tem fome. Sim. Aí eu te falo uma coisa, que é aí que vem o pulo do gato do negócio. Quem não gosta de cachorro, quem não gosta de animal, não tem animal. Sim. Isso, A regra é clara. absoluto, certo? A regra é clara, eu não gosto, não vou ter. Sim. Por que eu teria se eu não gosto? Mas o cara às vezes tem e não consegue entender que este ser é um ser senciente, diferente de um aparelho celular, que é um Sim. objeto, onde eu posso jogar na parede assim que eu achar interessante e destruir esse aparelho. Eu posso pegar o meu carro e bater no poste, bater na parede lá e tudo bem. Mas o cachorro, o gato é um diferente. ser humano. Entendeu? Então, esta é a visão, esta é a evolução dos tempos. E garantir direitos de personalidade, vamos dizer assim, né? Para esses animais, eu acho que a gente está chegando muito próximo a isso. Tá? Esse grandão meu aí, esse Rottweiler adotado. Maravilhoso. Eu tive um pitbull, aquele dogo argentino, Sim. branco, fantástico, adotado. Eu adotei ele com a pata machucada. E um dado muito interessante sobre animais, sobre cachorros principalmente. O maior índice de abandono de raças é do pitbull. Você sabe por quê? Que ninguém quer. Não. O cachorro é fantástico, o cachorro é maravilhoso. Aí eu vou contar uma historinha rápida. Vai lá. O cara vai lá, bonitão, solteiro, pega um pitbull, porque é bacana, começa a andar, Faz aquela faz a moralzinha. caminhada, todo mundo impressiona, beleza, tal. Ele tem o cachorro, ele ama o cachorro, mas ele se apaixona pela Mariazinha. E a Mariazinha vem morar junto com o Pedrinho. E o cachorro junto. Ah, nossa, tal. A Mariazinha engravida. A família... Como é que você vai ter uma criança com um monstro desse dentro de casa? Aí começa, é verdade. E aí Isso a pressão tem razão. psicológica... Tem razão. Então o índice de abandono, o meu pitbull, eu adotei numa ONG lá perto de São José dos Campos ali. Ela cuida de mais de 100 pitbulls abandonados. É uma ONG. Mais de 100 pitbulls abandonados. Lindo o trabalho dela. Vive de ração, vive de doação e tal. Mas essa informação ela que me passou. Então as pessoas acabam juntando, vai para um apartamento, alguma coisa tem, e acabam soltando, deixando na rua. Então, você falou tudo, né? A pessoa vai lá, ela se muda, né? Outro dia eu dei uma palestra pro pessoal da Aquab. Tá? O pessoal da Aquab são pessoas que se inscrevem aí no programa de Nossa Casa, Minha Vida, né? Onde o governo... Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, Sim. tal, e vai lá, e existe uma preparação. Isso é uma iniciativa muito legal aí, agradeço inclusive o vereador Bruno Leme, que também tá, ele faz parte da Coab e tal. Parabéns, a iniciativa é muito bacana. E eles me chamaram para dar uma palestra, justamente para adequar a esses possíveis moradores, futuros moradores, e um dos temas colocados foi exatamente o abandono do cão, do animal, Sim. do animal doméstico. Então a pessoa, ela está acostumada com quintal grande, ou coisa que o valha, tal, e acaba esquecendo do animal, quando ele vai mudar para uma casa menor, ou para um apartamento, tudo. E a gente tem que alertar. Isso Importante. é maus tratos, é perigoso, é problemático. Entendeu? Então, existe... Eu sempre falo, Sandro, que o necessário é conscientização. As pessoas têm que ser conscientizadas. Enquanto elas não forem conscientizadas, aí os absurdos ocorrem. Volta na educação. Exatamente. Conscientização, educação.
É triste, viu? Mas é uma realidade. Fechamos aqui? Mas aí é com você. Não, o bate-papo tá bacana, Aí é com você. Mas a gente tem inúmeras informações aqui, inúmeras coisas aqui, ó. Nós falamos do CEPA, nós falamos da inteligência, né? A inteligência policial aqui, especializada em crimes financeiros. Isso aqui eu acho que é importante então, bater. esse eu não falei, isso foi uma criação nossa, tá? Nós sempre tivemos aí um setor de inteligência policial, mas pelo fato, né, o crime ele migrou, né? Então, hoje o crime cibernético é muito grande. O crime digital é absurdo. Então nós tivemos aí a vontade e executamos isso, né? De montar, de criar um laboratório de investigação de crimes cibernéticos e de crimes financeiros. Né? Principalmente a lavagem de dinheiro, né? Quando todo mundo fala em lavagem de dinheiro, mas ninguém sabe exatamente o que é lavar, né? Lavar o dinheiro é lavar o dinheiro sujo. O que é o dinheiro sujo? É aquele que é produto de crime, de contravenção, qualquer coisa tal, e onde você coloca num lugar que em tese é limpo, uma empresa que ela já é constituída e ela já gira um dinheiro e você vai lavando. É uma fábrica, né? Exato, Os caras têm uma estratégia daquelas e lavam mesmo. Então nós, quando a gente cria um laboratório desse, a gente vai pedir o COAF, vai pedir relatório de informação financeiro, chamados RIFs. Dos sócios. Nós vamos analisar tudo para verificar a ação da movimentação bancária, se aumentou, se diminuiu. Sim. Então isso a gente vem tendo um sucesso muito grande aí nas investigações dessa natureza. Além disso, nós ainda nesse centro de inteligência policial, a gente também cuida dos crimes cibernéticos. Então eu tenho verdadeiros hackers comigo lá, que são policiais abnegados, tal, que gostam da causa, gostam de investigar. Porque é uma investigação diferente. Sim, tá? Mas totalmente. Tudo investigação. E isso está dando muito certo, viu, Sandro? Infelizmente, a demanda ainda é muito grande. É muito grande e a gente não tem a capacidade de atender todo mundo da mesma forma. E a criação dos golpes é diário. É diário. Te ver. E aí, de novo, eu falo em conscientização. Não eu sempre estou fazendo aí um short, falando de um determinado golpe, de uma maneira tranquila, que a pessoa identifique aquele golpe. Só para você ter uma ideia, Sandro, olha o que está pegando hoje, né? O golpe da licitação da marmita. Já ouviu falar nisso? Não, como assim? O que é isso? Pessoas se passando por servidores públicos de determinadas prefeituras, tá? Eles ligam para estabelecimentos comerciais que fazem marmitas, quentinhas, e falam, olha, você quer participar da licitação? Então você tem que pagar R$300 para nós e aí você vai participar da licitação que a gente vai fazer. E a pessoa acaba pagando e não tem licitação nenhuma. Então até nisso eles chegaram, só para você ter uma ideia. O mais simples. A criatividade dos caras é absurda. É absurdo. O estudo deles é Infelizmente o crime migra, né? O ser humano, ele é um pecador por natureza, né? Não, é fora do comum. Todo dia eu vejo você, mesmo falando de vários, reposto, encaminho. E vai lá, eu tô te falando uma coisa nova. Busco para poder divulgar para as pessoas. Eu imagino, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela não quer nem o WhatsApp. Minha mãe, ela tá... Mas tá com medo, tá apavorada. Ela não quer o WhatsApp. E sinceramente... Ela não quer nada. E eu acho bom. E esses caras, eles trabalham em cima disso, em cima desta fraqueza. Da vulnerabilidade. Da vulnerabilidade. Ingenuidade. É lamentável, viu, Sandro? Mas a gente tá aqui querendo combater isso também. A gente tá aqui querendo combater isso também. Sim, é importante. Me fala uma coisa, o Caveirão. Cara, eu acho muito bacana. Como é que veio aquele projeto? Como é que o Caveirão veio parar em Bragança? Boa. O Caveirão foi o seguinte, foi uma iniciativa aí, não foi da Prosegur. A Prosegur é aquela bacana, empresa de valores. De transporte de valores. Legal. Eles tiveram uma situação aí perante a Justiça do Trabalho e aí em determinada multa seria o quê? A doação de determinados carros fortes para instituições que necessitarem. E nisso foi oferecido para mim, né? Eu não vou Que legal, imagina, eu quero que bacana. Na hora. Sim. E realmente, fantástico. Isso aí foi um processo de quase 2 anos aí e tal, e acabou vindo o Caveirão, a gente pôs o carro forte, adaptou ele
Para a operação policial. Para a operação policiais, tal. Então a gente aumentou a seteira, cabível inclusive uma escopeta, um fuzil, coisas dessa natureza. Enfim, tudo que foi necessário para uma operação policial. Sim. Aí me perguntaram, né? Mas isso é necessário em Bragança? Eu falei, não é necessário. Tá vendo como a cidade é segura? Não é? Não é verdade? Mas é sempre importante, a gente inclusive é um veículo aí para entrar em qualquer terreno. Sim. Quer dizer, não tem... Não, e ele também não é técnica, suponho, ele também não é só para Bragança. Não, é para a região toda. E ela vem em Atibaia. E vem funcionando muito aí em várias operações. E detalhe, viu, Sandro? Ele é educativo também. A gente leva em escolas, em feiras. E a molecada entra dentro na curiosidade. Exato, Putz, legal, então, isso, então, bacana. Isso tudo é o que a gente faz. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo aí. Projetos 1000, hein? Você viu? Como é que você consegue cuidar de tudo isso? Não, é duro, hein, meu? Isso aqui é sobre jornada, viu? Como é que você consegue, cara? Tanta coisa. Olha, Sandro, ser delegado seccional na minha região foi um dos maiores presentes, né? Entendeu? Por quê? Porque eu tinha interesse, tinha ideias, né? Tenho ideias e a gente só era pôr no papel, né? Tem que sair do papel e fazer a coisa. Juntou o amor da profissão com o amor da residência. E sorte também, porque veio outros policiais. Nós recebemos o ano passado quase 60 policiais, era algo histórico, nunca aconteceu. Que legal. E então isso aí deu condições da gente montar aí o cerco, montar o cerco. Abrir o leque. Eu montei o cerco. O cerco é o Centro Especializado de Repressão ao Crime Organizado, que faz parte da seccional. Então, quer dizer, hoje eu não preciso de delegacias especializadas para ir atuarem naquele momento imediato, porque o cara às vezes está investigando um crime, não dá para ele parar e sair, isso aí acontecia e atrapalhava. Hoje, com o cerco, é imediato, aconteceu algo, está acontecendo algo, os caras já estão agindo lá. Sim. Imediatamente. Então a gente já chegou, inclusive, a frustrar um caso de sequestro em andamento. Que legal. Entende? Então, isso deu muito certo também. Então, tudo aquilo que a gente tinha vontade de fazer, isso acabou saindo do papel e indo para a realidade. Então, na verdade, todas essas ramificações aí, eu vejo o seguinte, elas são de extrema importância e de extrema sapiência, posso dizer assim, para colocar as pessoas certas nos locais certos. Tá? O cara da inteligência... Exatamente. Olhar para o cara e falar, não, você é bom aqui. Exato. Né? Ou você foi formado para isso aqui. Às vezes ele não dá certo em um determinado local e acaba sendo rotulado. Aliás, as pessoas rotulam muito, as outras são contra a rotulação. Não serve para nada, mas nada. Nada. Tem o cara tem uma coisa que ele sabe e vai fazer bem. Então, isso deu muito certo para nós. Eu acredito que nesses 3 anos que a gente está à frente aí da seccional, nós revolucionamos aí a questão de segurança pública dentro da Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Eu acho que a gente virou, né, acabou entrando num protagonismo interessante. Tá? A gente sai do ostracismo, a gente sai daquela letargia e vai para um protagonismo aí eficiente e tal, e mostrando o resultado, que é o que a gente está aqui para fazer. Não, é isso. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Só tenho que elogiar e agradecer. Né? Como população, eu só tenho que agradecer. Sandro, infelizmente, a gente tem alguns tempos. O tempo ruge, né? Sim. Mas eu acho que assim, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum ponto que você queira? Eu coloco inteiramente à sua disposição, para vir outros. Você pode me perguntar. Porque parece que não, mas a gente já está falando há 2 horas. Caramba, né? Brincadeira? Passou. Mas, enfim, para mim é sempre muito, muito bacana estar participando desse tipo de programa. Isso é esclarecedor. Eu acho que a população, ela precisa dessa transparência, ela precisa dessas informações, até para saber o que ela tem, o que ela pode usar, quais são os instrumentos, enfim. Sim. A gente está aqui para isso. Eu gosto de me comunicar, eu sou um comunicador, eu gosto de falar, acho que você também entendeu? Então, os italianos são foda. Exato, e vamos lá, gesticulo, faço, desenho às vezes, se for necessário. Mas
Enfim, é Funciona. isso. Me sinto muito feliz de ter participado do seu Bacana. programa, do seu podcast, tá? Né? Do Guirotecast, né? Enfim. E me coloco à sua disposição para vir outras vezes. Virá. Gostei muito. Vi que eu vou ter um quadrinho lá. Tem que ter, vai. Tem que ter. Você vai assinar. Você vai assinar o quadrinho. E é isso. Eu acho muito bacana. Eu só tenho que te agradecer aí pelos esclarecimentos, né? Dentro de todo esse proforme aí da Polícia Civil, de todo esse conhecimento, essa bagagem toda. E eu acho que a gente aqui em Bragança deve realmente ficar e se sentir muito honrado de ter um bragantino nato com amor à profissão e com amor à cidade, né? Que muda totalmente a história. Muda, eu acho que não tem a dúvida, tá? É o local certo, no trabalho certo. Foi um presente para mim. Foi uma cobrança maior. Sim. Uma cobrança maior. Sim. Meu dever era maior, mas foi um grande presente, foi algo... Mas quando a gente faz a coisa com o coração e... a coisa funciona. Exatamente. Ela vai. Toda aquela bagagem que eu te perguntei agora há pouco, ela se torna fácil. Exato. Porque é prazeroso de fazer o seu trabalho. Prazeroso. Você fala assim, como é que você cuida? Quando eu vejo, já tá rolando. Tá feito. É tão simples, né? Na cabeça da gente. Sandro, muito obrigado mais uma vez aí pela participação, pelo bate-papo. Eu acho que foi de extrema valia. As portas aqui do estúdio estarão sempre abertas aí para você, no que for necessário, não só para o nosso programa. Sandro, eu preciso usar o estúdio para fazer um... Pode usar, tá tudo aqui legal, à isso disposição. É importante e se Deus quiser a gente vai usar sim. Vamos, não tem problema. Aliás, nenhum. Vou parabenizar, teu estúdio é sensacional, viu? Bacana. Quem não conhece, tá vendo aí bacana. Pela tela, ó, é simplesmente sensacional, viu? Parabéns. A gente juntou com muito carinho um pouquinho de uma coisa que ganha, do outro, um presente, um negocinho. Muito. E é isso aí que deu. Sensacional. Sandro, obrigado mais uma vez, agradeço. Valeu. Guirotecast termina por aqui. Sandro Montanari, o bate-papo foi muito bacana. Entre nas nossas redes sociais, segue, compartilha, curta. Sandro Montanari, Bragança Paulista e região, não é só Bragança Paulista, e região. Tá bom? Um grande abraço para vocês.